Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Que a graça de Deus seja com as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Esta aula pertence ao seminário, é do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o CETAD, e eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, coordenador e professor do curso. Eu estou feliz em poder estar ministrando mais uma aula. Nós estamos em metáforas que servem para ilustrar a igreja. Nós já vimos que Paulo usa a metáfora do corpo em dois sentidos. Primeiro, utilizando o corpo inteiro como a igreja, cabeça, tronco e membros, relacionando-os com a igreja, que a igreja é esse todo harmonioso. E Paulo vai usar também a metáfora como a igreja sendo o corpo e Jesus Cristo sendo cabeça. Quando a gente estuda as metáforas da igreja, a gente vai ver que corpo, no sentido total, na sua totalidade, na sua inteireza, Paulo nos está falando da unidade na diversidade, que existe um só corpo, mas existem diversos membros, e dentro dessa diversidade de membros existe uma diversidade de dons, de ministérios. Então é algo rico, abrangente e complexo. Nós estamos estudando e nós nós vimos também que Paulo vai dizer que Jesus é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, é Rosh, é Kefalé em grego, Rosh em hebraico. Ele é o cabeça, é o chefe, é o primeiro e é o único da igreja. E Paulo vai dizer que a igreja está ligada ao corpo. Ou melhor, formulando, o cabeça está ligado ao corpo e todo o corpo precisa estar ligado à sua cabeça, que é Cristo. Nenhum corpo desvinculado, desligado, fora de sintonia com a cabeça, funciona. O comando vem da cabeça, a direção vem da cabeça, a diretriz vem da cabeça. Então Paulo vai falar também da igreja como corpo e Jesus o cabeça, o Senhor da igreja. E ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em Colossos havia um sincretismo religioso que é chamado de heresia de Colossos, ou heresia colossense. Era uma mistura de ingredientes de várias religiões. Religiões de mistérios, com seus cultos, religião da deusa Ártemis, o judaísmo conforme compreendido pela tradição rabínica posterior, o ascetismo, a ascese. Então havia uma heresia única em Colossos, o gnosticismo incipiente, com sua doutrina da dualidade, em que a matéria é má e o corpo sendo matéria é mau, e tudo que é espiritual é bom. Então essa heresia colossense chega lá na província romana da Ásia, e ela se irradia de Éfeso por toda aquela região, e ela chega a Colossos.
E Epáfras não tem condição de confrontar esta heresia, porque esta heresia acreditava que o mundo era dominado pelo que se chama na Bíblia de princípios elementares, ou, em outras traduções, rudimentos do mundo. E aí Paulo diz, e as pessoas criaram um monte de mecanismos para criar essa seita, essa heresia. E aqui nós temos os ingredientes vindo do judaísmo rabínico. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra de coisas futuras. Ele está dizendo que tudo aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento eram sombras e que a realidade é Cristo. Ele diz, mas o corpo é de Cristo, a igreja pertence a Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Aqueles sectários hereges estavam tentando impingir a igreja em Colossos diretrizes, orientações, doutrina, para dominar o povo. E ele diz assim, Paulo diz, ninguém vos domine a seu bel prazer. Hoje tem muita gente com desejo de dominar a igreja. Não é nada novo. E ele diz, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, era um povo que a doutrina era oriunda, proveniente, emanava, irradiava de uma natureza carnal, de espiritual não tinha nada, só aparência. E preste muita atenção, toda heresia tem a aparência de espiritualidade. Ele diz assim, na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Mas antes ele diz assim, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Lá em Corinto, aquele povo que chegou para dominar a igreja, era um povo que aparentava humildade. Ninguém chega para ser instrumento do mal com cara de lobo mau. Ninguém chega para fazer o mal com cara de capeta. As pessoas que querem fazer o mal, como diz Paulo, não é de admirar, porque o próprio diabo se transfigura, ele aparenta em anjo de luz. Não é de admirar que os seus ministros se transformem, aparentem serem pessoas humildes, espirituais, entre aspas. E ele diz assim, com o pretexto da humildade e culto dos anjos. Existem duas explicações para esta expressão culto dos anjos. Uma é que eles adoravam os anjos como mediadores, que mais tarde esses anjos passaram a se chamar de aeons, anjos mediadores, e é por isso que Paulo vai dizer que há um só mediador e não milhares de anjos. E existe uma segunda interpretação, é que eles diziam assim, vocês adoram no patamar humano, nós adoramos lá em cima com os anjos. Nós estamos numa posição tão exaltada que nós não adoramos mais na função de homem, nós adoramos junto com os anjos, então nós estamos acima de vocês. Então esse tipo de gente é o tipo de gente que quer dominar a igreja. Hoje a igreja está infestada de gente que professa uma espiritualidade, ser pai,
os cristãos, títulos e mais títulos, uma humildade que não é verdadeira, dizendo-se superiores em espiritualidade, aparentando a espiritualidade que não tem. E Paulo diz, não ligado à cabeça. Esse povo não está ligado a Cristo, não recebe suas orientações de Cristo, mas vem da sua carnal compreensão. Não tem sua diretriz na Bíblia, não resiste a uma interpretação bíblica correta. E Paulo diz, não estando ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele diz, quando nós estamos ligados a Cristo, Paulo diz que os hereges de Colossos, aquele sincretismo religioso, era fruto de uma compreensão carnal, de uma compreensão divorciada da Escritura e de Deus. E ele diz que a verdadeira igreja está ligada a Cristo, que é o cabeça. E que essa igreja reunida, junta, ligada, cada um exercendo a função que recebeu de Deus, cresce em aumento de Deus. No aumento que vem de Deus, cresce quantitativamente e qualitativamente. Hoje nós, como igreja, quando prestamos relatório apenas quantitativamente. Só números. Mas nós esquecemos de prestar relatório qualitativo. Relatório qualitativo é quantas pessoas, é a mudança. É um relatório assim, tantos se converteram. Este é o quantitativo. Estes que se converteram estão firmes nos caminhos do Senhor, amam os irmãos, são honestos, se batizaram, estão assíduos na obra do Senhor, estão orando, estão lendo as Escrituras, estão aprendendo, suas vidas estão sendo transformadas. Olhando para eles, nós vemos homens e mulheres de Deus, são cheios do Espírito Santo, amam seu próximo, amam a Deus acima de tudo, estão apegados às Escrituras, são longânimos, benignos, amorosos, exercitam o perdão. Isso é um relatório qualitativo. Fala da qualidade dos novos cristãos, porque hoje nós temos muitos cristãos, mas infelizmente nós temos uma grande parte de cristãos que é cristão de nome. Não tem qualidade de cristão. Não é perdoador, amoroso, bondoso, honesto, justo, íntegro. Pessoas cuja palavra já não vale mais. Pessoas que não são dignas mais de crédito. Então nós precisamos de um relatório quantitativo, mas de um relatório qualitativo. E Paulo diz que a igreja estava crescendo, mas não apenas em número. A igreja precisa crescer em número, mas precisa crescer antes de tudo em qualidade. Número sem qualidade não adianta. E Paulo vai nos dizer que a disposição dada por Deus aos membros do corpo elimina os conflitos e combina tudo num todo harmonioso. Ele diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos, a esses honramos muito mais.
E ele nos diz o seguinte: e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Quais são os órgãos do nosso corpo menos decorosos? Órgãos de reprodução e evacuação. A estes nós cobrimos mais, cuidamos mais. O que acontece em Corinto? Havia aquelas pessoas que tinham dons. Existem dons que chamam atenção para aquele em que um dom se manifesta. Como um profeta, um pregador, um pastor, um mestre, um cantor. Existem dons que não atraem tanta visibilidade, como alguém que pratica diaconia, alguém que exerce misericórdia, distribui sopão entre os aflitos. Pessoas que, enquanto o pastor está lá pregando, elas estão intercedendo. Pessoas que têm respeito na hora da comunhão. Pessoas que